Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. Hoje é 8 de setembro de 2017 e, particularmente, estamos numa felicidade completa, pois hoje temos a presença da nossa querida Fátima, uma companheira, trabalhadora lá das atividades do Centro Espírita Paulo de Tarso, e que vai dar a sua contribuição aqui conosco. Seja muito bem-vinda, viu, Fátima? Para nós é uma alegria e uma honra muito grande a sua presença. É um prazer grande estar aqui com vocês, participando e aprendendo um pouquinho mais com esses amigos. Boa noite a todos e que tenhamos uma noite de muita paz. Beleza, obrigado. E estamos também ao lado do nosso querido João. Estava com saudades, João, já fazia alguns programas que nós não nos encontrávamos, né? E hoje é uma grata satisfação. Buenas. E agora? Agora está funcionando? Ainda não? Deixa eu ver. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos aqui presentes, ouvintes queridos. É realmente um prazer muito grande estar aqui de volta, né? E estamos com um convidado especial, né? Convidada especial hoje aqui. Vai ser uma maravilha esse programa. Então, que, como ela disse, que tenhamos uma noite aí bastante produtiva, com muita paz. Hoje recebemos a visita estrogênica, né? Então tudo começa a melhorar, né? Tanto é que nós tínhamos até que ter passado o perfume importado, né? Porque além da nossa querida Fátima, hoje também temos a presença da nossa querida Sônia. Boa noite, Sônia. Muito obrigado pelo carinho da sua presença e da sua sintonia. Boa noite a todos os amigos aqui da Rádio Capela, da 105,9. Boa noite a todos os amigos que estão aqui nessa roda, que nós possamos discernir aqui nos nossos comentários bastante instruções e elementos importantes para que nós possamos aprender e crescer com os conhecimentos daqui. Beleza, Sônia. E hoje, comandando a nossa mesa e matando a nossa saudade, também temos a alegria de receber o nosso querido Marcos Silveira. Saudades, Marcos. Buenas. Ô, queridos amigos, é com muita satisfação que eu estou aqui de volta, depois de muito tempo, muita saudade mesmo de vocês, e uma honra enorme estar aqui nessa mesa, para poder prestigiar esse programa que eu amo de paixão. Obrigado, Marcela, pelo convite. Obrigado, amigos, pelo retorno. Muito bom. Os nossos queridos Guilherme, Marcos Melo, Fábio estão, José Irmão,
estão com as suas agendas preenchidas e hoje não darão a alegria da sua companhia para nós. Sei que eles têm compromissos com entrevistas na CNN, na RAI e na Deutsche Welle, né? O Fábio, acho que é na Deutsche Welle que ele está com uma entrevista hoje, né, João? Fabinho, volta, estamos com saudades. Muito bom. Então, hoje nós vamos desenvolver o tema relacionado, como fazemos semana a semana, o tema semanal que é aplicado nas atividades tanto da unidade do Jardim Itália, do Centro Espírita Paulo de Tarso, quanto da unidade aqui do bairro Capela, que fica aqui na esquina de baixo, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo, aqui da Rádio Capela FM 105,9, onde estamos ao vivo, direto do estúdio da mesma Rádio Boa Nova, cujo telefone é 3876-6846, e os estimados ouvintes que quiserem participar, enviando sugestões, perguntas, dúvidas, para nós será uma alegria. Evidentemente que nós não somos portadores de toda a verdade, nem portadores de todo o conhecimento, mesmo porque nem a Enciclopédia Britânica sabe tudo, nós também não temos essa pretensão. Mas aquilo que eventualmente não soubermos, estudaremos e responderemos assim que possível. Hoje o tema semanal do Evangelho envolve o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Buscai e Achareis. E aonde que está essa passagem Buscai e Achareis dos ensinos do Mestre Jesus? Nós vamos encontrar essa passagem lá no capítulo 7 das anotações do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Todos sabemos que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia que a humanidade tem conhecimento, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E lá no capítulo 7, assim se expressa o Mestre: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e a aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Eu acho essa passagem de uma poesia maravilhosa. E veja você, né, que é um pensamento tão simples e tão profundo. Porque nós, que ainda nos caracterizamos por sermos portadores de inúmeras imperfeições, nós sabemos dar bons presentes, boas lembranças aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Imagine Deus, que é modelo de perfeição infinita. Se nós, humildemente, nos dirigirmos à sua porta, demonstrarmos humildade de bater a porta e pedir
a solução para os mais variados desafios que a vida nos propõe, evidentemente que Ele nos atenderá. É lógico também que não é Ele e nem os benfeitores espirituais que solucionarão os nossos problemas, os nossos desafios. Mas, certamente, através da inspiração e dos bons conselhos que os bons espíritos nos darão, nós teremos, através do nosso trabalho, do nosso esforço próprio, através do nosso mérito, sem dúvida, encontraremos a solução para as mais variadas mazelas, os mais variados desafios que nos encontremos. Dessa forma, esse pensamento do Mestre, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, demonstra claramente que, através do nosso esforço, através da nossa humildade em pedir que os desafios que a vida nos propõe sejam mais compreensíveis de nossa parte em termos de aprendizado, certamente seremos atendidos se nos esforçarmos e se tivermos a humildade necessária em pedir essa ajuda. Daí o motivo que o Mestre nos dá esse consolo e ao mesmo tempo estímulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olha só que interessante. Se nós demonstramos esforço, se nós demonstramos boa vontade, demonstramos humildade, se nós nos sintonizamos, enfim, com os benfeitores e amigos espirituais, lá no silêncio dos nossos corações, no silêncio, na acústica da nossa alma, nós ouviremos as vozes e os conselhos sábios que, sem dúvida, contribuirão para a superação dos desafios que a vida a todos nos propõe. Amigos, gostaria de ouvi-los em suas opiniões nesse parecer inicial. Gostaria de ouvi-la, querida Fátima, a sua contribuição. Você que tem bastante experiência no desenvolvimento das atividades, não só na nossa casa, que, a propósito, você chegou na nossa casa, faz quanto tempo que você está aqui conosco, Fátima? Faz 5 anos já trabalhando. Fiquei 1 ano só como ouvinte da casa, conhecendo a casa, e depois comecei a trabalhar. Que maravilha. E você veio de São Paulo capital, não é isso? Sim, da capital. Morava no Tatuapé, em São Paulo, e frequentava a federação, a Casa Transitória de São Paulo, da Federação Espírita de São Paulo. Frequentei muitos anos lá. Lá da Rua Maria Paula, Fátima? Também na Maria Paula, mas essa Casa Transitória ela é na marginal do Rio Tietê, na parte do Belém, próximo ao Tatuapé também, e ali eu fiz todos os meus cursos. Beleza. E as suas atividades lá na federação envolviam a parte mediúnica ou também você participava das atividades de assistência, assim, de exposição doutrinária, de exposição do Evangelho? Você fazia também palestras? Não, palestras não. Eu trabalhava mais na parte de assistência espiritual e também na parte de vibrações pela casa, trabalho mesmo
na parte de fluidoterapia, fazia pequenas preleções, mas palestras grandes até hoje não faço, só preleções mesmo. Preleções nas aulas dos cursos que eram dados lá na federação, na própria Casa Transitória? Na própria Casa Transitória, e participei também assim de exposições de alguns trabalhos na federação. Beleza. E você é de berço espírita, Fátima? Confidencie para nós. Não. Diz-se que se não é pelo amor, é pela dor. Foi mais ou menos pela dor que a minha família ingressou no espiritismo. E a partir dali seguimos quase todos. Você pode contar para nós essa história? Agora eu fiquei curioso. É uma história um pouco triste. Eu tive uma irmã que suicidou-se. E a partir dali uma amiga da mamãe convidou-a para ir à federação. E a partir dessa ida da mamãe eu passei a me interessar, a ler um primeiro livro que ela me trouxe. E a partir dali comecei a me interessar e fazer cursos. Ela estava com quantos anos? 36, a minha irmã. E o que a motivou a tomar essa decisão equivocada, que para nós outros é fácil falar, né? Lógico, né? Minha irmã, Você pode contar para nós? Sim. Era uma pessoa muito amorosa, amava muitos filhos, mas tinha problemas com a família, assim, no casamento, e entrou numa depressão muito profunda. Tratava-se com especialistas da Beneficência Portuguesa, do Hospital das Clínicas, e veio a tirar sua vida, assim, num momento de fraqueza mesmo, mas eu acredito que devido à doença, porque ela era muito amorosa. A depressão, né? O quadro de depressão, a depressão muitas vezes está associada a quadros obsessivos, né? Na época não tínhamos esse conhecimento, né? Exato. Aí, infelizmente, muitas vezes os obsessores atuam induzindo e mesmo contribuindo, né, através dessa indução a que essas pessoas já com quadro depressivo tomem essa decisão equivocada. E lógico que é uma somatória, né? Sim. Ela acabou não tendo resistências morais. E desistiu da vida. Exato. Mesmo. Mas felizmente abriu-se a porta para o espiritismo da minha família e agora temos um entendimento diferente. A sua mãe também contribuiu para ter uma compreensão melhor? A mamãe que começou. Ah, é? A mamãe era uma pessoa muito boa, assim, de coração muito bom, muito meiga. E assim que essa senhora levou, ela já trouxe no mesmo dia o livro Violetas na Janela. Falou: filha, é para você ler, porque acho que vai abrir o seu caminho para esse outro conhecimento. E de fato foi a partir daí que eu iniciei minha jornada. E a mamãe também? A mamãe também. Das esperanças e consolações, né? Por Sim. isso que a doutrina espírita, ela é muito pródiga nesse sentido, né, Fátima? Que ela contribui demais para o esclarecimento das mais variadas dores, dos mais variados desafios. E certamente nós também temos convicção de que cada caso é um caso. Tem muitos atenuantes e muitos agravantes. Sim. Evidentemente que a sua irmã, talvez desconhecendo o que lhe aguardava, né, na vida espiritual, acabou, motivada pelo quadro depressivo, essa coisa toda, acabou tomando a decisão infeliz do suicídio. Mas lá no mundo espiritual, certamente, ela deve ter tido um amparo, uma compreensão maior, e eu tenho convicção que nessa altura do campeonato ela já tem uma outra visão, né? Sim, com certeza. Provavelmente já esteja assim bem mais consciente de tudo que aconteceu. Num nível de superação maior. De superação maior. É longo, é difícil. Hoje nós sabemos, né, que é o pior caminho.
mas eu tenho muita fé de que já tem algum esclarecimento, que ela já esteja posicionada a respeito disso. Perfeito. No programa anterior nós até tivemos a ocasião de comentar, sabe, Fátima, que lá na minha cidade, São José do Rio Pardo, nós tivemos um amigo que, imagine você, dirigia uma casa espírita, dirigia um asilo para os idosos, né? Ajudava, trabalhava ativamente, 75 anos de idade, entrou também num quadro de depressão profunda e se atirou da ponte sobre o Rio Pardo, lá que é uma ponte muito alta, né? Não teve resistências e se atirou. Então veja você, né? Mesmo pessoas que têm conhecimento, né? Pessoas que têm uma instrução, né? Maior, uma estrutura moral, né? Até maior, vamos dizer assim, muitas vezes acabam envolvidas, né? Pelo quadro depressivo e acabam também sucumbindo, né? Quem somos nós para julgar, né? É verdade. Minha irmã já faz 37 anos que se suicidou. Então já faz bastante tempo. Então nós acreditamos que ela já foi amparada, já tem uma outra visão. Tenho, assim, Você tem informações espirituais a respeito? Eu recebi uma mensagem há 5 anos atrás, mais ou menos, ela pedindo perdão, falando que agora conhecia o que tinha feito. Então essa mensagem foi muito linda, muito comovente, esclarecedora para ela. Assim, foi uma coisa muito boa. Quando você leu a mensagem, você se sentiu tocada pela mensagem? Muito, muito, meu Deus. Parece que era tudo isso que a gente mais caracteriza esperava. A veracidade, né? Foi muito profundo, principalmente porque ela deixou 2 filhos pequenininhos e os filhos ficaram muito emocionados. Então é uma coisa que nos toca muito ainda. Acho que vai tocar sempre. Sem dúvida. E de tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo, né, Fátima? De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Infelizmente, a decisão equivocada da sua irmã, ela, por outro lado, teve esse benefício, né, de abrir as portas para a doutrina espírita, tanto para a sua mamãe, né? Sim. Que eu imagino, eu tenho uma pálida ideia da dor da sua mãe. É terrível. E também, evidentemente, para vocês, né? Vocês são em quantas irmãs? Nós. Éramos 3, agora tenho uma que é mais nova que eu. São 3 meninas só? Não tem meninos? Não tem meninos, só meninas só mesmo. Tem meninas, legal. A mamãe está conosco? Não, a mamãe partiu já há 10 anos. Já faz 10 anos? Isso. Beleza. Então, mas está conosco em pensamento, com certeza. Certamente já abraçou a sua irmã. É um ser muito iluminado, tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. E por maior que seja a dor da separação não é maior do que a alegria do reencontro. Isso não tenho a menor dúvida. Então, a hora que todos vamos nos reencontrar, vai ser maravilhoso. Aliás, eu fui privilegiada com a mãe que eu tive, com certeza. Que maravilha. E lá nas atividades lá da federação que você participava, você, além da assistência espiritual, assistência mediúnica, do passe magnético, né, que caracteriza a bioenergia, a fluidoterapia, né, que você descreveu, além dessas atividades, você participava de atividades assistenciais também, atividades de voluntariado, como é que era, como é que não era? Na casa espírita não, porque eu ainda trabalhava um pouco e também eu era voluntária numa escola de crianças especiais que me ocupava muito tempo.
Fui voluntária há 30 anos. Que bacana. Qual escola que é, Fátima? É Senha, Centro Social Nossa Senhora da Penha. Uma escola... lá na Penha mesmo? É no Tatuapé. Tá. É na Salim Maluf. É uma escola de crianças especiais, escola e clínica existe até hoje. E trabalhamos muito nessa escola. Que bacana. Você era professora? Não. Eu era da diretoria mesmo. Eu era diretora de voluntariado. Entendi. Cuidava de uma grande parte do voluntariado. Era uma média de 50 pessoas, fazendo trabalhos manuais, jantares beneficentes muito grandes para 1.200 pessoas. No Corinthians, nas Casas de Portugal, no Espéria, no Juventus. Então eram jantares muito grandes. Continuam tendo até hoje. Aliás, esse mês terá o queijo e vinho dessa entidade. Dessa entidade? Vai ser aonde? No Corinthians. Lá no Corinthians? Já faz alguns anos que é feito no salão de festa do Corinthians. Que bacana. Escuta, o Farid sabe dessa sua história? Eu acho que não. Ele não sabe? Um pouquinho que eu trabalho, mas assim, não a fundo. A parte que eu trabalhei muito, não fico falando muito. Mas eu vou falar para ele. Digamos que eu sou um pouquinho reservada. O nosso querido Farid, ele tem uma atividade muito dedicada, né, nesses eventos, justamente para angariar fundos para manter as atividades da nossa casa. Porque parece que é fácil cuidar de 90 famílias, mas não é fácil cuidar nem de 9 famílias nem de 90 famílias. Nem de uma. De uma já é difícil. Né? Assistir, então, quer dizer, lógico que os esforços e as lutas dessas casas, não só a casa espírita, como as mais variadas denominações religiosas e mesmo as mais variadas atividades voluntárias, né, independente se está ligado à religião ou não, sim. O trabalho é árduo e é permanente, né? Não é fácil, não. Com certeza. Eu já fazia parte da federação, já era espírita. Lá o fundo, Nossa Senhora da Penha, um fundo meio religioso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Não se tratava de uma entidade para fins religiosos, e sim para crianças especiais. O objetivo era dar assistência necessária a esses nossos irmãos, sim. Que carinhosamente chamamos de portadores de necessidades especiais. Né? Sim, eram 156 crianças, então eram bastante. 156. E é clínica e escola, então tinha todas terapias. Fisioterapia, tudo. Laborterapia, toda aquela história. Tudo. É uma extensão do André Luiz? Ou... Não. Mas a atividade é semelhante. É particular, mantida apenas pelo voluntariado mesmo. Com festas juninas muito grandes, tudo festas assim bem grandes mesmo. E são esses eventos que contribuem, que dão a casa, com certeza. Maior. Né? Muito bom. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Você quer fazer algum comentário, quer fazer algum questionamento para a nossa querida Fátima? Nós vamos aproveitar a presença da nossa Fátima aqui para também entrevistá-la. Eu só quero felicitar, porque você dedicou uma vida em empenho de voluntariado, né? E isso aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, é sempre visto. E a religião, no contexto do espiritismo, né, passou a ganhar mais um anjinho que trabalha, né, assiduamente. A sua experiência para nós é um estímulo, né, que nós temos de tocar a vida para frente, mesmo através ou pelos problemas que nós passamos. Nós temos pedras no caminho, dificuldades, espinhos, mas nós temos a prece, que é o tema de hoje, né? Que nos levanta, nos orienta, e a doutrina espírita, ela não tem o nome como consolador ou consoladora à toa, né? Ela é, em sumo, essa doutrina consoladora que nos dá toda uma visão, tanto espiritual, de como
e o porquê que está acontecendo essa situação, para onde vamos, conforme os atos que cometemos, como também nos dá um consolo que a vida é uma passagem, que não existe uma punição eterna e que nós temos sempre chances de retornar e recomeçar e fazer tudo outra vez funcionar. E nós não devemos também, que eu acho disso tudo, julgar ninguém, né? Porque nós não sabemos a cabeça das pessoas como são. Nós não temos capacidade para isso. Para isso tem Deus, que conhece a cada um nas suas imperfeições, nas suas dificuldades, nos seus limites. Lembrando que somos espíritos em aprendizado. E as nossas dificuldades, elas quando não são superadas, nós retornamos, graças ao Pai, nessa reencarnação que faz com que a gente possa retomar novamente de onde paramos e construir um destino diferente. Seja bem-vindo, espero que você sempre esteja aqui na Rádio Capela para trazer seus conhecimentos também. Mas eu gostaria, na verdade, de ouvir o que você tem a falar sobre buscar e achar... Sobre o Ajuda-te, o céu te ajudará. Com o tema Pois não, Ajuda-te, o céu Fatinha, te gostaria ajudará. de ouvir os seus comentários, fique à vontade, querida. Toda a dificuldade nos serve de aprendizado. E no aprendizado, a gente tem que levar em conta que a gente tem que se ajudar. E de que forma? Procurando os ensinamentos do Mestre Jesus. Se a gente pedir ajuda, com fé, com determinação, querendo se melhorar, com certeza teremos essa ajuda. O que não podemos é pedir a ajuda sem confiança. Então vamos pedir ajuda, tentar pôr em prática os ensinamentos de Jesus. É aí que está o achar. Pedir é fácil, pôr em prática é difícil, mas todos nós podemos. Perfeito, Fátima. Obrigado pelos seus comentários. João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. 40 minutos de... Até 12h30 da manhã posso falar, né? Tá bom. Então, fiquei muito feliz também de saber todas essa experiência da Fátima aí de trabalhar em entidades. Só retomando um pouquinho, porque fiquei emocionado aqui de ver ela contar sobre todo esse trabalho, né, de dedicação, que realmente, igual a Sônia falou, né, essa é a verdadeira poupança que a gente pode fazer aqui espiritual, né, que é para a gente, vamos dizer, aumentar lá os nossos bônus horas, né, Marcelo? Para a gente poder, na hora que chegar a nossa hora de voltar para lá, para a gente ter um crédito com a espiritualidade para sermos ajudados também. Mas enfim, então essa questão do ajuda-te e o céu te ajudará. Eu estava ontem, né, lendo no livro do Humberto de Campos, Contos desta e de outra vida, uma passagem, né, de um mentor espiritual que estava precisando de ajuda, né, de trabalhadores, de um grupo espírita. Ele estava precisando de trabalhadores para amparar uma família necessitada. E aí ele chegou, né, e fez, né, lançou aquele convite, como o Marcelo convidou a Fátima para vir hoje, ela veio. O mentor convidou lá o pessoal que estava precisando fazer o evangelho no lar de uma família necessitada, pelo menos 2 vezes por semana, comparecendo, acompanhando o evangelho, ajudando nas palavras, etc., enfim, para a melhoria do ambiente. E aí, não tem aqui o livro, eu gostaria até de ler a mensagem, porque é muito linda, né? É do Humberto de Campos. Ele explicando, e cada um dos trabalhadores foi declinando, né, da oportunidade. Eu não vou, eu não posso, porque eu estou doente, porque eu estou com frieira, porque eu estou com caspa. Eu ainda tenho muita imperfeição. Se não fosse essas... Eu não estou preparado. Exatamente, se não fosse essas reuniões aqui, onde eu venho aqui e ouço essas palavras aqui lindas aqui, né, do mentor e tal,
eu estaria perdido, eu estava no vício. Cada um deles tinha, né? Enfim. E aí ele conclui, aí o mentor, né, ficou assim, entristecido, né, assim, mas entendeu. Fazer o quê? É o nosso estágio, né? Então, e aí o que os espíritos nos dizem, né? Que assim, a gente não deve ficar aguardando a perfeição para a gente começar a ajudar, né? Porque senão vai demorar muito. Porque nós estamos muito longe, né, Marcão? Estamos muito longe desse negócio. A gente tem que, com a nossa imperfeição, né, com o nosso, vamos dizer, nosso gostinho lá de boa vontade, né, o pouquinho que a gente já tem esse interesse, com a ajuda dos espíritos, a gente consegue fazer. E é disso que os espíritos precisam, né, que eles só nos pedem a nossa boa vontade, né? Então, como a Fátima, né, colocou bem claro aqui esse trabalho tão lindo que o Espiritismo vem pregar, né, a questão da caridade, né, que é aquela história né, fora da caridade não há salvação, é exatamente assim. É ali que a gente aprende a amar o próximo, aprende a amar o irmão, e aí a gente vai se desvinculando do mal que a gente vem. A gente sabe, é só a gente olhar para as nossas tendências, né, como é que a gente reage no trânsito, a uma fechada, tal. A gente sabe das nossas tendências. A gente sabe que lá no passado, quando alguém fazia isso, a gente pegava a espada e cortava o pescoço. Hoje a gente já não faz mais isso, a gente está melhorando, né, Fátima? Então, assim, eu achei legal essa questão, eu trouxe que eu lembrei, achei muito interessante, assim, porque essas soluções que os céus nos propõem, né, de nos dispormos a ajudar, isso que a Fátima fez durante décadas lá, que a gente, inclusive companheira nossa nos samaritanos aqui visitando, né, as famílias, aí é uma experiência maravilhosa, né, Fátima? Maravilhosa. Maravilhosa. Isso daí fortifica a nossa fé. Exatamente. Então é muito impressionante, assim, a Fátima, a gente vai visitar pessoas e a gente tem exemplos, né, Marcelo, Sônia, Marcos, a gente, né, vocês não participaram, pelo menos junto com a gente aqui, mas assim, pessoas vamos dizer, com necessidades até de cura física, tal, de envolvimentos espirituais, enfim. E depois de algumas visitas, a gente ter condições de ver uma pessoa que estava lá absolutamente entregue, né? Depois de algumas semanas está completamente restabelecida a uma vida normal, assim. É muito impressionante, né, Fátima? Muito mesmo. Temos exemplos ali na casa de Paulo de Tarso que nos comove, de ver o estado da pessoa que estava e como está atualmente. O antes e depois, né? É reconfortante. E na nossa pequenez, sem sabermos quase nada, temos tanto a aprender ainda, mas poder ajudar um pouquinho é a coisa mais gratificante que tem. É verdade. Eu acho uma coisa legal, inclusive o seguinte, eu sempre comento aqui da querida amiga lá de São Paulo, Dona Marta, né, do Centro Espírita que eu frequentava lá em São Paulo, e ela sempre dizia assim o seguinte: o trabalho é dos espíritos, né? Nós somos colaboradores, né? O que a gente tem que levar é a nossa boa vontade só, né? Quer dizer, no trabalho, por exemplo, de doutrinação, ou dos samaritanos, enfim, é aqui mesmo, né? A gente vem com a nossa boa vontade, e com certeza os espíritos estão aqui ao nosso lado, eles não iam nos deixar assim à vontade com vamos dizer, a ferramenta de um alcance enorme, né, que é a rádio e com os podcasts, né, Marcelo? Não iam nos deixar aqui soltos, né? Então os espíritos estão por aqui nos ajudando, nos intuindo para que a gente não fale besteira. Então, assim, mas se a gente fosse esperar a gente virar santo para começar a aceitar o convite do Marcelo... Não vamos começar nunca. Não começa nunca, né? Então é isso que eu queria fazer meu comentário. Pois não, Sônia? O tema dá para a gente ficar a madrugada toda falando e nós ainda não vamos chegar à conclusão, porque é amplo, tem tantos pontos de vista. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então significa que nós não estamos sozinhos. Se o céu está perto de nós e o céu vai nos ajudar, nós temos o quê? Um amparo, nós temos alguém nos observando, nós temos alguém a recorrer, principalmente quando? Nas dificuldades.
é onde nós acabamos recorrendo, né? Apelando. E a prece, o que é a prece? É a nossa comunicação, é o nosso meio de intercessão. Pedir ao Pai para que Ele nos ajude, desde que nós também nos predispomos a fazer a nossa parte. E é muito interessante porque no livro dos Espíritos, no terceiro livro, capítulo 2, na Lei de Adoração, fala alguma coisa a respeito da ajuda, da prece, que é a nossa comunicação com o plano espiritual, né? E na questão 663, que é o quarto parte, né, que chama da prece da lei da adoração, fala a seguinte questão: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o curso? É interessante, porque a gente está pedindo uma ajuda, um mal, um problema, ou às vezes até algo que a gente sonha em ter e em obter, não é? E aí vem a resposta do plano espiritual. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissermos, a prece nunca é inútil. Quando bem para a vossa vida efêmera, muitas vezes é uma grande oportunidade, é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor da sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes de vós mesmos do embaraço. São as famosas intuições que nós temos. Não, olha, não vá por esse caminho, vai por outro. Não sai agora, espere um pouco. Então, nós somos socorridos e ajudados o tempo todo. Nós temos a assistência. Nós temos que entender que a nossa obrigação na Terra vem de um plano espiritual programado por nós mesmos. E as dificuldades que parece que o mundo está caindo sobre nossa cabeça são engendradas para que nós possamos crescer. E o crescimento faz parte da nossa evolução. E a dor, muitas vezes, é a motivação por isso. Mas a gente pede muita ajuda também não só pelas dificuldades que a gente passa. A gente quer ter um caminho, uma luz no nosso plano de vida. Eu quero pegar tal emprego, eu quero ficar rico, eu quero melhorar da minha saúde, eu quero... Então a gente tem muitas coisas em ver, mas Deus sabe o que realmente cabe para nós, né? Mesmo para nós. Mas a gente tem que fazer o esforço. Se houver a meritocracia, nós vamos chegar ao ponto daquilo que nós almejamos, a nossa força, o nosso ideal. Sabe por que nós pedimos muito e oramos muito a Deus? Porque Deus nos dá a diferença de toda a raça, de todos os seres que nós conhecemos, que são os animais, os seres viventes. O ser humano que está no reino hominal, ele se diferencia pelo desejo incessante de melhorar-se. E esse desejo é o gatilho. A gente sempre está em busca de melhorar, de progresso, de sair. E por isso nós temos as vantagens e instrumentos do nosso raciocínio e inteligência no trabalho, na força que a gente faz para a gente conseguir. Então, certos problemas que a gente acaba tendo vêm através de outras respostas. É o momento que eu me lembro, no começo do meu casamento, nós tínhamos um pouco de dificuldade
financeira. E eu orava para Deus para ajudar, se a canalizar, dar uma luz, fortalecimento. E aí vinham as oportunidades, não na forma de dinheiro. Vinha um monte de pedidos de convite para trabalho. E eu ia lá para o trabalho, vinha lá através disso. Então a gente quer as facilidades, as malas de dinheiro, né? Não são bem-vindas. Essa bala de dinheiro não está na planificação, mas vem através de um dinheiro suado, valorizado. Esse é o dinheiro bom, daquilo que você se empenha por fazer. Então era bem interessante. Os pedidos eram atendidos e nós acabávamos conseguindo melhorar um pouquinho a situação através do trabalho, do esforço próprio. Muito bom. Então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornaremos em seguida. Pode ser, Marcos? Pode ser sim. E como a gente está falando disso tudo, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 663, capítulo 51, fala do poder da prece, exatamente remetendo a esse capítulo do Evangelho. Eu lembrei da música Romaria, porque às vezes, mesmo a gente não sabendo rezar, basta um olhar, né, um pouco mais inspirado para Deus, que a gente consegue o que a gente quer. Então vamos ouvir Romaria. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, direto e ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinhedo. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje na agradável companhia da nossa querida Fátima, da nossa querida Sônia, do nosso querido João e do nosso Marco Silveira. Marco Silveira, gostaria de aproveitar você com seus conhecimentos de assistência psicológica, de assistência psicanalítica, sobre o que tem a ver a ânsia com esse pensamento de Jesus, que na minha opinião nós podemos caracterizar como um pensamento antidepressivo e que contribui para um controle maior da ansiedade. Ajuda-te e o céu te ajudará. Bom, meu querido Marcelo, enquanto terapeuta e enquanto espírita também, né? Eu acho que nós podemos linkar essas duas coisas com ajuda-te e o céu te ajudará, no seguinte sentido, que nós sempre estamos buscando no outro uma solução para os nossos próprios problemas, não é? Não só uma solução, como também a culpa, como também a responsabilidade. Então nós estamos sempre dizendo, minha vida está assim por causa do outro, minha vida está assim por causa disso, minha vida está assim por causa daquilo outro, né? E nós dificilmente buscamos uma ajuda interna, uma ajuda nossa, uma ajuda que vem do nosso âmago, né? Então nós temos até a passagem do próprio Evangelho, que ela é um pouco complexa e ela é até estranha aos nossos ouvidos e aos nossos olhos quando ouvimos ou quando lemos pela primeira vez, que Jesus passa por duas pessoas que estão com as carroças atoladas, né? Então uma delas está orando, está parada na beira da estrada com a carroça atolada no lamaçal e está orando, Senhor, me ajude e tal. E aí passa Jesus e os discípulos, e eles naquele momento, né, Jesus não faz nenhum movimento, os discípulos também veem que Jesus não faz nada, eles passam e o homem continua orando. Enquanto eles chegam um pouco mais à frente, tem mais uma carroça atolada com outra pessoa, né? Feita porque dá força a o que já é um grande resultado. Ajuda-te e a ti mesmo, e o céu te ajudará. Sabes disso,
Só que ele está empurrando a carroça, só que está xingando, esbravejando, está, né, maledicendo ali toda os burros, enfim, mas ele está fazendo todo o esforço e Jesus faz a intenção e os discípulos também vão lá e eles ajudam e desatolam a carroça. Aí os discípulos perguntam: Senhor, mas, né, esse senhor aqui estava praguejando, esbravejando, né, estava nervoso, estava irritado, e o senhor quis ajudar, e o outro estava orando a Deus, né? E não... Aí Jesus disse: não, tudo bem, o outro estava orando a Deus, mas não estava fazendo nada. Estava parado esperando que Deus resolvesse a situação dele. Enquanto que esse estava esbravejando, mas estava se movimentando, estava fazendo alguma coisa em prol da solução do problema. Então, eu acho que trazendo isso um pouco aos nossos tempos, né? Nós não é saudável que nós fiquemos esbravejando e xingando, né? Mas também não é saudável, de outro lado, que nós fiquemos parados na nossa zona de conforto, no nosso estado atual, pura e simplesmente pedindo para que Deus nos tire daquilo. Vamos, contar com Deus para nos ajudar, sim, exatamente, só que vamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Então ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Então você tem que buscar dentro de si a sua força íntima, você tem que buscar dentro de si a sua própria energia, para que você possa sair daquilo, sem ficar culpando o outrem, sem dizer que a vida é injusta para você. Faça o que você tem que ser feito, e aí quando você estiver em movimento, sair dessa inércia, né, toda essa energia se congregará e os céus vão perceber que você está em movimento e vão te auxiliar ainda mais nesse movimento. Em busca dos objetivos, né? Exatamente. Dos mais variados objetivos, sem dúvida. Que não é só sair do lamaçal da carroça, né, que você descreveu. Exatamente. Bem lembrado. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Eu tinha separado um trechinho aqui, mas o Marcos falou... Caiu que nem uma luva. Eu acho que vale a pena que tá. Fiz spoiler. Pro 25, buscar e achareis, né? Fez o Nós resumo estamos antes, lendo né? exatamente ajuda-te e o céu te ajudará. E vem uma comunicação bem interessante. Os espíritos não vêm obrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao dizer, andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiserdes. Quer que eu repita? Mas para centralizar. Vale a pena ela repetir? Tá. Vale a pena repetir, então. Por favor, Sônia. Problemas técnicos que a gente já conseguiu resolver? Vamos. Ok. Então, só repete de novo esse comentário que você iniciou. No gancho que o Marcos André acabou de falar, tem uma passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 4. Os Espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer, andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiserdes empregá-la. Então, a espiritualidade, ela está sempre perto da gente, mas como tem a lei do trabalho, né, ela exige que nós também fizermos, né, porque nós demonstremos o nosso esforço, isso mesmo. Perfeito, maravilha. E tem uma mensagem intitulada Objetivo, no número 295, na obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo Espírito André Luiz, através do médium Antônio Badu e Filho. O Espírito André Luiz desta obra é o mesmo que ditou inúmeras obras através do médium Chico Xavier. E nessa mensagem intitulada Objetivo, ele diz assim:
Porque quando Jesus diz ajuda-te e o céu te ajudará, o céu te ajudará a conquistar os objetivos que você tem em mente, que você planeja. Agora, é lógico, né? Devemos nos esforçar para termos bons objetivos, não objetivos materiais. Ganhar na loteria, né, Marcelo? Ganhar na loteria, esses objetivos mundanos, não é isso que os benfeitores espirituais vão nos atender, né? Mesmo porque, muitas vezes, o fato de você ganhar na Mega Sena sozinho, ao invés de lhe beneficiar, vai ser um grande fator complicador. Muito bem. Aí, então, na mensagem objetivo, o André Luiz assim se expressa: plante e que a semente seja boa. Fale e que a palavra seja sincera. Escreva e que a página seja autêntica. Argumente e que o discurso seja honesto. Estude e que o aprendizado seja útil. Persevere e que a conquista seja digna. Construa e que o alicerce seja firme. Ensine e que a lição seja nobre. Preste atenção ao que você faz e dirija seu esforço para a atividade que se ampare nos ensinamentos de Jesus. Trabalhe e que o objetivo seja o bem. Ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará a conquistar objetivos, sobretudo objetivos que façam com que nós sejamos capazes de desenvolver os tesouros que os vermes e os vermes e as ferrugens não consumirão, que são os objetivos espirituais, os objetivos de desenvolvermos as virtudes morais e de desenvolvermos também o conhecimento intelectual, que são os objetivos principais que todos temos para evoluirmos espiritualmente. Uma vez que quando chegarmos no túmulo, o que será pedido de nós é o conhecimento intelectual e, sobretudo, a aquisição das virtudes morais. Querida Fátima, gostaria de ouvi-la um pouco mais. Estou vendo aí que você separou mais alguma coisa como comentário. Fique à vontade. Eu estava lendo aqui no livro Na Seara do Mestre um trecho e acho muito interessante, porque a fé, ela tem que ser acompanhada da razão. Ela não pode ser inerte, ela tem que ter uma substância, ser estabelecida de alguma forma. Então, por que acompanhada da razão? Porque a fé tem que ser firme, ela tem que ser esclarecida. Você tem que ir atrás, deslumbrar os acontecimentos, ver por que eles existem e não ser fé por fé, porque essa não existe. Se você tiver um sentimento e controlar esse sentimento de fé, ir procurar os ensinamentos de Jesus, estudá-los, ver se são verdadeiros, você vai encontrando uma fé mais firme, mais sincera, mais real. E tudo vai casando uma coisa com outras. Vai tendo uma relação entre ambas e você vai ficando menos exposto. Perfeito, Fátima. Muito obrigado. João, gostaria de ouvi-lo também. Como é que você está aí nos comentários a respeito do buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará? Eu acho, Marcelo, assim, que
O André Luiz, eu sempre repito essa questão, que assim, para mim é muito claro, né? O André Luiz nos dá muito passo a passo para a gente entender, e que muitas vezes a gente quer até fazer o bem, vamos dizer assim, a gente quer se melhorar, mas como é que a gente vai fazer com as nossas dificuldades, etc. E aí o André Luiz vai, igual você foi trazendo aí, né, Marcelo, no passo a passo ali, quer dizer, numa situação assim, assado. Então, assim, a gente fica muito pedindo, né? E se a gente ficar só vamos dizer, na parte teórica da coisa, eu acho que, assim, é muito difícil, né? Para a gente conseguir chegar lá e se melhorar, se modificar. Igual eu estava comentando sobre a questão dos samaritanos, assim, igual outro exemplo que nós tivemos também lá no trabalho do Alto de Souza, no Centro Espírita, para os ouvintes, inclusive nossos ouvintes que não são espíritas, etc., que gostariam de conhecer a doutrina. As atividades da casa. Então, assim, um centro espírita normalmente ele sempre oferece, independente, não só logicamente o Centro Espírita Paulo de Tarso, mas outras casas também, né? Oferecem oportunidades da gente exercitar essa caridade, porque aí a hora que a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente fica lá. Eu me lembro daquela situação que eu já contei aqui, só repetindo aquela situação lá no Alto de Souza. Pois não. Que foi assim, é muito forte, tocou muito o nosso coração. Tava eu e o Zé Ricardo, e num domingo, né, a gente buscando assim tal, a gente tava conversando, aí vem aquela questão, tava naquela época a dificuldade, impeachment, aquela confusão toda lá, e aquela questão de dificuldades financeiras, não sei o que tal, aí nós passamos, e assim, a regra no Alto de Souza, assim, é ir seguir batendo porta, na sequência, independente... se é uma casa com aspecto mais favorável ou menos favorável. Com mais favorável financeira, vamos dizer, sem problemas financeiros ou não, independente. E nós estávamos juntos, estávamos conversando, nós paramos lá para pedir, né, para bater, a gente com aquele discurso, né, Marcelo, que aprendemos aqui com o nosso querido Marcelo e com a Sônia também, que participamos juntos algumas vezes, né? E aí fomos lá falando que em nome do Paulo de Tarso, em nome das famílias que o Paulo de Tarso atende, etc., estávamos fazendo a campanha do quilo de alimento. Arrecadação de alimentos. Exatamente, para arrecadar 1 quilo de alimento não perecível, é o que a gente pede, né? E aí saiu uma senhora de um casebre, assim, mas, nossa, e a gente ficou até com vergonha, falou, será que a gente bate palmas aqui ou não? Aí, assim, a regra é bater palma, então vamos bater palma. Aí batendo palma, saiu uma senhora magrinha, assim, né? Um rosto, assim, sofrido, sabe? Né? Com os próprios trajes, assim, logicamente condizentes com o estado da casa, né? E aí a gente disse para ela, explicou tal, e logicamente falando que não era obrigatório, mas se ela tivesse interesse em contribuir, e ela simplesmente nos respondeu o seguinte: não, eu quero contribuir sim. Eu já passei fome e hoje eu quero ajudar. Eu posso ajudar e eu vou ajudar. E trouxe um monte de coisa. Vários produtos. Vários produtos, assim. A gente saiu dali, assim, quase querendo debaixo da pedra, sabe? Aquele sapinho debaixo da pedra. Era a sensação. Falei, nossa, olha que são exemplos desses, assim, que os Espíritos nos trazem para nos despertar mesmo, né? Então, assim, nós precisamos, para a gente não ficar somente naquela posição do pedinte, porque os Espíritos nos dizem, né, que quem tem meia hora de evangelho já não tem mais desculpa para chegar lá e não saber o que tinha que fazer. E nós já temos bem mais do que meia hora. Olha a parábola da viúva aí, né? É o óbolo da viúva, exatamente. Não, exatamente. E foi assim, e a gente, eu e o Zé Ricardo, nós vivemos isso na pele. Só de falar eu me arrepio de lembrar, que foi assim, muito emocionante. Foi uma lição para o meu espírito, assim, para a minha vida toda, né? Então, assim, e aí, quando a gente se dispõe, voltando a falar para os irmãos, né, ouvintes, aqui todos nós somos espíritas, aqui, mas para os que estão nos ouvindo que não são espíritas, né?
A experiência é muito impressionante. O Marcelo ficou me chamando há alguns meses, eu levei alguns meses até criar coragem, né? Porque tem aquela questão da barreira do orgulho. É uma experiência maravilhosa, é maravilhoso ir. Superou a timidez, né? Muitas vezes é mais a timidez, né? É orgulho mesmo, Marcelo. Como diz nosso amigo, como diz nosso amigo Fábio, né? Nosso amigo Fábio, que vamos falar logo, vamos já revelar aqui o meu segredo. Mas assim, assim, quando a forma como a gente é recebido é muito impressionante. Em alguns casos a gente não, muito pouquíssimos casos, né? As pessoas não recebem com bons olhos, de maneira amistosa. Mas assim, a absoluta maioria das vezes assim, é uma experiência muito legal, né, Sônia? Muito gratificante. Então assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai buscar ajudar tal, nós somos os grandes beneficiados dessa questão. Então assim, era isso que eu estava pensando quando vocês estavam falando aqui, estava prestando atenção, ouvindo, né, com bastante carinho que vocês estavam falando, mas eu estava me lembrando dessas situações que assim, quando a gente abre o coração para ajudar, né, e de novo, né, os centros espíritas sempre tem, né, as mais variadas atividades para recolher. Basta mover os braços. É só sair da zona de conforto e ir lá, eu quero ajudar, pronto. Com certeza vai ter trabalho, né? Então assim, e a hora que a gente tem trabalho é uma bênção, né, porque a gente é o maior beneficiado, né? E não só as casas espíritas, né? As entidades não ligadas à religião, sem sombra de dúvida, e outras atividades dos nossos irmãos de outras denominações religiosas. Os nossos irmãos católicos fazem trabalho muito bonito, os nossos irmãos de origem protestante também. Sem sombra de dúvida. Então, quer dizer, basta a vontade. Sem sombra de dúvida, tem toda a Fátima hoje aqui, para usá-la como exemplo, né? Então, assim, esse exemplo dela ir lá e se dispor a ajudar os irmãos necessitados lá. E, inclusive, também uma das coisas, né, nessas nossas andanças, né, na Alto de Souza, e logicamente a gente bate na porta de várias pessoas, de várias religiões, etc. Inclusive, até num dos casos, a pessoa que a gente conversou e tal, nos deu parabéns, né? Falou, nossa, que ótimo, trabalho lindo que vocês estão fazendo, né? Eu gostaria de estar fazendo isso lá na minha igreja também, mas a gente não faz. E coisa maravilhosa, parabéns, que Deus abençoe você. Eu falei, obrigado, que Deus abençoe isso. E também ele ajudou as pessoas independentes, é um trabalho absolutamente independente de religião, e a gente coloca que somos, por isso acho que assim, a gente vai de boa vontade, logicamente os espíritos, né, como sempre, aquela história, né, o trabalho continua sendo lá dos espíritos também, e a gente, logicamente, eles precisam da nossa contribuição. Então, assim, e aí a hora que a gente se dispõe a ajudar, né, a gente é muito beneficiado, meu Deus. Por isso que o nosso querido Rossandro Klingen, né, o psicólogo, amigo nosso, ele nos diz que o exemplo não é o melhor método pedagógico, é o único método pedagógico. Então, quer dizer, quando a gente participa dessas atividades, nós estamos também, sem saber e sem perceber, estamos estimulando as pessoas a também buscarem um caminho de uma atividade mais voltada para a prática do bem, ainda que sejamos imperfeitos, ainda que tenhamos dificuldades inúmeras, né, João? Assim, a recepção, a receptividade, né, e a vibração, né, que a gente recebe é um negócio muito impressionante. Assim, tem situações que a gente, principalmente falando sem falar dos samaritanos também, né, Fátima, que é muito emocionante, mas assim, desse trabalho do Alto de Souza, que é um exemplo, inclusive, para as pessoas fazerem, independente de religião, ou enfim, né, buscar ajudar o próximo, né? E a vibração, tem situações lá que, nossa, é difícil segurar o choro, viu? Eu vou te contar, de vez em quando eu tenho situações lá que eu saio meio escondido chorando lá, depois eu tenho que parar antes de chegar na outra casa, senão como é que vai fazer? Bater chorando na porta dos outros? O homem também chora. Pois não, Fátima.
além do que, essa ajuda toda serve de exemplo para os filhos. Está plantando uma sementinha no coração deles da importância que é ajudar o próximo, né? Sem dúvida, bem lembrado. E além desse detalhe aí que envolve, né, você vê que o tema do Evangelho ele vai se ampliando. Por exemplo, eu estou doente. Adianta a Sônia tomar o remédio por mim? Não adianta, né? Evidentemente. Então, por isso, olha só a página que o nosso querido André Luiz também separou para nós. Pedido e resposta. Você pede. A resposta, porém, depende de seu concurso, que está relacionado com a história que o nosso querido Marcos falou agora há pouco para nós. Conhecimento, o professor conta com seu esforço. Saúde, o médico espera sua colaboração. Emprego, o gerente examina seu currículo. Justiça, o juiz estuda suas razões. Promoção, o chefe analisa seu merecimento. Desculpa, o ofendido avalia sua sinceridade. Empréstimo, a casa bancária exige sua garantia. Missão, o comandante verifica suas credenciais. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é percebida se você não faz sua parte. À semelhança do que acontece no circuito elétrico, quando a energia está presente e a luz não aparece, porque a lâmpada está queimada. Porque a lâmpada está queimada. Então, olha só, tem a energia no circuito elétrico, tem a energia. Se a luz não aparece, é porque nós não estamos fazendo brilhá-la. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Acabei de recordar um fato interessante, que toda prece, ela é ouvida. Existe o departamento de comunicação, como a gente existe aqui no mundo, né? Aliás, aqui é uma cópia do plano espiritual. E as preces, elas são ouvidas, elas são estudadas, elas são debatidas conforme o merecimento e a necessidade, vai para planos mais elevados ainda e vem em socorro daquele que as pediu. Então, não pensa que as preces não são ouvidas, como a gente viu aqui no Livro dos Espíritos, né? Toda a prece é ouvida e que Deus sabe de todas as nossas necessidades e dificuldades. E essa disposição de nós fazermos a prece, ela vai muito da nossa boa vontade, como a Fátima falou, no empenho sincero e humilde de se colocar na frente de Deus, ajoelhando-se em pensamento, como diz sempre o Marcelo, mas o pensamento, esse ajoelhar em pensamento, é mostrar a humildade em sua forma mais positiva, em reconhecer que se estiver dentro do nosso mérito, que Deus possa intervir a nosso favor. Mas é sempre importante entender, como o Marcelo falou, eu não posso tomar o remédio por ele, de forma que é ele que está doente, é o esforço dele, é a atitude dele. Então nós temos que ter atitudes e muitas vezes nos debruçamos nas desculpas, como o próprio Marcos falou. As desculpas nós temos um caminhão cheio, mas atitudes muitas vezes nós temos muito poucas. E é muito fácil a gente reconstar nas desculpas, os desculpismos incessantes do que não dá certo a minha vida, porque alguma coisa aconteceu, eu acordei com a perna dolorida, né, com caspa no cabelo, como o Marcelo fala, que são aquelas queixas que realmente não procedem. É simplesmente a muleta
de ficarmos no desculpismo, né? Eu acho que a melhor pessoa para conversar sobre isso depois, e dando ênfase, é o próprio Marcos, porque ele é especialista em comportamento e atitudes das pessoas, né? Pode falar, Só Fátima. complementando, quando a gente tem um problema grande, a gente chega à noite, se pedir com fé, no outro dia o problema, a gente levanta com ele menor. Uma parte dele parece que foi dissolvido. Então, a importância da fé nos pedidos, da confiança de que Deus vai atender, tem que ser grande para conseguir. E consegue, com certeza, basta querer, né? É bem interessante a sua posição, porque muitas vezes eu sei que você passou por muitas dificuldades, e quem não os passa, né? Cada um tem o seu grau de dificuldade. E não raro, quantas vezes eu peguei o Evangelho e pedi que Deus me desse uma luz, me desse um discernimento. E claro, sempre acaba chegando através dos estudos. Eu abri a página, parecia que estava lá, olhando a minha mente, e o processo da resposta cabia exatamente com o problema que eu tinha. Eu ficava tão agradecida, porque isso é a prova maravilhosa de que a espiritualidade está acompanhando os nossos passos. Quem é a espiritualidade? Nós podemos notificar com vários nomes, né? Anjos da guarda, mentores, guias espirituais, amigos espirituais. São todos eles uma só única definição, né? São aqueles que Deus permite chegar até nós e que nos ajuda a enfrentar as vicissitudes da vida. Estamos aqui num planeta de provas e expiações. Temos que ter noção que as provas e expiações nos vêm todos os dias a convite de nós mesmos, porque todos nós temos um desejo incessante de crescimento, que é a força que Deus colocou no homem desde os seus primeiros passos na terra da era primitiva. E foi com esse esforço que ele foi descobrindo as ferramentas para sobreviver num mundo inóspito, a pedra lascada, a era do ferro e assim por diante, até chegar hoje a uma espaçonave em que leva o homem até a Lua, aos barcos que se afundam no oceano, que são os submarinos, que faz com que uma tripulação toda possa sobreviver embaixo d'água, ou mesmo os aviões cruzarem os mares. Então, o homem, para chegar no patamar que ele teve o quê? Um esforço incessante da lei do trabalho, do querer vencer as dificuldades, de ter um certo privilégio, um conforto de vida. Hoje nós temos uma água encanada. Se a gente parar para pensar, nós temos uma água encanada que vem fácil para nós, um banho de água quente, chuveiro. Nós temos ar-condicionado à luz. Nós não dependemos, né? Quando é que a gente percebe que a gente precisa disso tudo? Quando falta. Aí nós percebemos. Água tratada. Né? Água tratada, nós temos o esgoto, o saneamento básico, nós temos hospitais, temos postos de saúde. Antigamente, para você ir até o médico, você tinha que pegar uma carroça, atravessar quilômetros, não tinha carro, e todas as dificuldades, chegar até um médico, que era o médico da comunidade, daquela região. Quantos progressos o homem deu? E quantos que Deus permitiu chegar. Então, viver nessa época que nós estamos vivendo já é um mérito. E qualquer problema que a gente possa enxergar, se a gente começar a valorizar a isso, a gente vai perceber que todo problema também tem solução. Como o homem acabou achando a solução de vários problemas, nós também temos os nossos problemas para entender. E se não vier a solução, nós não devemos ficar chateados e nem se sentir piores ou na revolta. Nós temos que entender. Faz parte da nossa aprendizagem. Talvez eu tenha que entender por que isso chegou até mim. E o Marcos pode tecer essa situação, hein, Marcos? Só antes de passar para o Marcos, e até colaborando para talvez contribuir para ele se expressar, que nós devemos nos esforçar em nossas orações. Vamos pedir a Deus, não para Deus tirar a pedra do caminho, mas para Deus nos dar as forças
e as condições para que nós sejamos capazes de tirar a pedra do caminho, remover a pedra do caminho, superar os desafios, que são os mais variados. Pois não, João? De repente a pedra é tão grande, você tem que passar por cima dela, né? Às vezes tem que contornar, exatamente. Às vezes tem que contornar. Ficando orgulho, né? Falei, como é que eu vou sair assim, bater na porta dos outros, pedir comida, né? Mas assim, depois que eu consegui passar por cima daquela... Aliás, Deus não... Não, João. Eu ia, na verdade, ia... Antes de passarmos para o mar. Antes de passarmos, então é o seguinte, eu estava me lembrando de uma situação assim, é o seguinte, que a gente, dentro dessa linha, né, trazendo para o lado prático aqui da vida, muitas vezes a gente fica lá, eu passei muitas vezes por essa situação, que trabalhava na empresa, etc., né, e aí muitas vezes a pessoa vai lá, faz a prece, pedindo um emprego, né, aí consegue o emprego, aí depois tem que acordar todo dia cedo, tem que ir lá bater o cartão, aquele negócio todo, né? Então eu tive a oportunidade de entrevistar, né, e contratar muitas pessoas, e infelizmente tive que demitir muitas também, né, fazia parte. E aí, em várias conversas assim, né, o pessoal ligado à indústria, né, operários, o pessoal ia, né, eu gostava muito de conversar, né, investir tempo na hora da entrevista, de conversar com as pessoas, né, para deixar bem claro as regras do jogo, né? E aí eu sempre vinha aquela pergunta, esse emprego é temporário ou é permanente, alguma coisa assim, né? Falei, vai depender de você, né? Porque assim, as pessoas que se esforçam verdadeiramente, né? Quer dizer, que dão valor à oportunidade que estão recebendo, eu dizia lá, e eu realmente penso, e realmente acontece assim. Esses, mesmo em situações de vacas magras, né, quando vamos dizer, a empresa forçada por dificuldades, né, como a gente atravessou, está atravessando ainda um pedaço difícil, as empresas acabam reduzindo o quadro, mas aquelas pessoas importantes, elas ficam, né? Aquelas que não ficam pensando se queixando, aí arrumando a desculpa, morreu minha sogra, morreu minha mãe, morram umas 3 mães, umas 5 sogras, né? Então, mata a família toda para dar vazão à preguiça, enfim. E aí, é pra gente refletir, né? Como é que isso é uma coisa, é impressionante como isso é comum. E até eu vi teve um vídeo desses motivacionais que eu vi uma vez, até comentei, acho que eu já comentei com o Marcos isso aí. Assim, o vídeo, ele mostra só assim, pessoas chegando e dando desculpas. Mas assim, são acho que uns 15 minutos. Assim, depois de uns 5 minutos você não aguenta mais, né? Assim, é como se as pessoas ficam simulando como é que chega para dar desculpa para o chefe, porque, chefe, eu estou chegando atrasado porque furou o pneu do ônibus, e não tinha bicicleta, ou então não sei o que, ou então choveu, ou então, sabe, é tanta coisa. Aí no final fala assim, é assim que você está cansado de ouvir isso? Pois é assim que o seu chefe fica, né, de tantas pessoas que chegam dando desculpa que não podem ir trabalhar. Então, é dentro daquela história, né, quer dizer, a gente reza, pede a Deus para ter oportunidade, consegue, graças a Deus, o emprego, e depois não valoriza. Não valoriza, né? Só para a gente refletir. Daí, Marcão, desculpa. Não, imagina, nós vamos ao nosso próximo intervalo, mas antes da gente ir, vocês todos falaram sobre desculpa, né? E aí eu queria evidenciar um pouco de onde vem isso, né? Uma pessoa, Marcelo, uma pessoa descompromissada, daí a definição, é que não tem compromisso. Sim. Uma pessoa desmotivada é que não tem motivação. Então, para que serve esse prefixo aí, des? É não, né? Exatamente. Então, desculpa é uma coisa que nós falamos a nós mesmos para que a gente não tenha culpa por não estar fazendo aquilo que devíamos fazer. Então, uma desculpa, até para que nós... a visão do psicólogo, tá vendo como que muda de figura? Até para que nós fiquemos bem com a nossa própria mente, né, nós vamos criar uma desculpa para justificar tudo aquilo que não estamos fazendo, para que nós possamos, né, continuar com a nossa vida e fazer o melhor possível. Então, se o que você está fazendo não está dando certo, faça outra coisa.
Que coisa? Qualquer coisa, contanto que seja diferente daquilo que você esteja fazendo. Albert Einstein dizia que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu acho que a solução para isso tudo é pura e simplesmente continuar tocando em frente. Retornamos então para a parte final das nossas reflexões de hoje, do programa Momentos Espirituais. E estamos muito felizes com essa troca de energias positivas, com essa troca de vivências, de reflexões, que todos pudemos compartilhar. E eu gostaria de fazer um comentário de um trabalho muito bonito que nós verificamos atualmente. Apesar de ser um trabalho antigo, todos conhecemos o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. E é um trabalho maravilhoso, é uma entidade não religiosa, é uma entidade voluntária, só tem trabalhadores voluntários e que eles se dispõem a atender pessoas que querem conversar. Pessoas que, a maioria dos casos, são casos de pessoas depressivas que ligam para o CVV. Você consegue o número aí, só para a gente até divulgar? Que eu esqueci de... Consigo sim. Então pessoas que estão muitas vezes à beira do abismo de si próprios, né, evidentemente, e que buscam a ajuda para colocar os seus dramas, para colocar os seus conflitos para fora. Pois não, Marcos, pode falar qual que é o número do CVV? O número do CVV sempre foi e continua sendo 141. 141, né? Só que agora existem novas, eu não sei se era isso que você ia falar, novos canais. Você pode continuar. Não, os novos canais eu nem sabia. Pode aproveitar e você divulga, depois eu comento o outro detalhezinho que eu quero comentar. Sim, então nós temos o número 141, né? Então fazendo aqui prestando um serviço, né? O CVV você pode ligar 141 de qualquer telefone. Só que agora eles têm atendimento via Skype. Nossa, que bacana, tá vendo? Olha só. Então você entra dentro do site cvv.org.br. Você tem um botão lá que você clica, né? Skype, e aí você pode falar. Que coisa maravilhosa. E você tem um chat também, né? Você tem um chat onde você pode clicar lá e você pode iniciar o chat. Você pelo próprio computador, pelo celular, você vai então... Vai teclando, né? Porque tem pessoas que se sentem envergonhadas, se sentem desmotivadas a falar, mas podem escrever, né? Através da teclagem. Exatamente. Então você pode teclar como se fosse um chat ao vivo, né? Só teclando. Você pode ligar e você pode também falar via Skype. Então é uma beleza que o CVV hoje em dia já está se adequando às novas realidades, às novas mídias, e está proporcionando isso aos usuários também. Que coisa maravilhosa, as plataformas digitais, né? Muito bom. E aí eu me recordo que tem um voluntário que tem se sobressaído, sobretudo no movimento espírita atualmente, que é o ex-apresentador, ou melhor, acho que ele continua trabalhando, né, na Globo News, o jornalista André Trigueiro. E o André Trigueiro, é que eu falei porque antes ele apresentava o Jornal das 10, né? Mas ele participa de outros programas. Agora ele acho que ele é o RSA Cidade de Soluções, exatamente. Fala sobre a parte de ecologia, né, de sustentabilidade, essas coisas. Exatamente. Inclusive, o programa, fazendo uma propaganda, é muito legal. Altíssimo nível. Muito legal, muito legal. E o André Trigueiro, ele tem se notabilizado atualmente também por participar ele tem sido convidado para proferir palestras espíritas, que ele é espírita também, e ele também desenvolve esse trabalho, sabe, Fátima? Esse trabalho lá no Rio de Janeiro com o pessoal do CVV. Ele é um voluntário lá do CVV e também
ele participa de cursos para que novos voluntários sejam, que a equipe, né, seja constantemente renovada, né, sempre tenha novos trabalhadores, né? Então, quer dizer, é um trabalho assim maravilhoso, né, que contribui demais para estender mãos generosas aos nossos irmãos de infortúnio que se encontram muitas vezes à beira do abismo, né? E muitas das vezes precisando de algumas palavras de consolo, né, de conforto, para dissipar aquela situação, né, às vezes parece assim insolúvel, né? Na realidade, a gente tem a eternidade para resolver qualquer problema que aparecer, né, Fátima? Não é assim? E muitas vezes, né, uma palavra, um pensamento, um sorriso, eu achei um legal olhar, aquilo que você falou, né? Quer dizer, às vezes é só a disponibilidade de ouvir. Isso. Agora voltar. Então é só a gente ter, vamos dizer, se dispor a ouvir, né? Ter a caridade de ouvir. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, é só estar lá para ouvir. A pessoa falou, pronto, já melhorou. Não é assim, Sônia? Você deve ter também bastante, né, ter visto, ouvido, passado por essa situação, né? Eu costumo sempre falar que a gente vai andando na rua e vê pessoas tristes, meio estranhas, mas quando ela chegar em casa, ela vai falar: nossa, aquela pessoa me desejou um bom dia. Isso, às vezes, basta para abrir um caminho de alegria nesse coração. Então, é tão pouco que a gente precisa fazer para ajudar alguém. É só querer. Pois não, Sônia? É verdade, a gente tem várias expressões da caridade. A caridade é a mais simples e a mais fácil, é pegar o dinheiro e colocar na mão, né? Mas a caridade da paciência, do carinho, do olhar, a caridade de oferecer ajuda, de visitar um doente, de visitar um amigo que necessita, de entender as dificuldades. Olha, eu sei que você está desempregado, você quer que eu pague a luz para você, quer que eu pague a água esse mês. Sobrou uma cesta básica lá em casa, eu posso deixar com você, não sei para onde levar. E fazer com que a pessoa que está passando a necessidade não sofra, né? Não se sinta humilhado, mas se sinta que esteja amparado, que é o mais importante disso. E quando você começa a olhar as dificuldades dos outros, você sabe que é o melhor remédio, porque você começa a ver que a sua dificuldade é pequena. Quando a gente descentraliza nosso egoísmo e passamos a se preocupar com o próximo, a gente vê que sempre tem alguém com uma dificuldade bem maior do que a nossa, não é mesmo? Eu tenho participado do Coral de Vinhedo e nós temos ido nos asilos cantar para aqueles velhinhos, aquelas velhinhas. O sorriso, a alegria de vê-los cantando com a gente, não tem dinheiro que pague. Então, é levar esse carinho, esse amor àquelas pessoas que estão ali, na maior parte abandonadas. Então, quem quiser ser voluntário de alguma coisa, tem sempre um caminho. Basta querer ajudar a gente. É verdade, você nem precisa estar dentro de um coral, né, Fátima? O fato de você ir lá visitar qualquer pessoa e falar, estou passando aqui, uma coisa que é muito bacana, né? Confeccionar um bolo, uma coisa tão simples, umas balinhas, né? E passar lá uma tarde ou umas horas, você está vendo, está sendo um instrumento de paz, de apaziguação, porque na velhice não existe mais dinheiro, não existe mais profissão, não existe mais atividades externas. O que a pessoa quer é apenas afeto. Se sentir vida em cima de um afeto, de um olhar carinhoso, mesmo que você vá lá e escuta a história várias vezes, a mesma história contada para aquela velhinha, por aquele velhinho, por aquela pessoa que está lá, sempre sorria, né? Mantenha uma postura como se fosse a primeira vez, porque a vida deles está no fio, num ponto final. Mas se a gente puder dar um gosto diferente para eles,
vai ser uma situação diferente. Então, o asilo, um orfanato, nós temos tantas operações que necessitam dessa intervenção, sair do comodismo. No finalzinho, eu gostaria de ler uma coisa aqui que eu achei bem interessante, do André Luiz, que me deu a intuição de abrir a página e caiu direitinho. Pode falar agora, sem problema. Olha só, você mesmo é o título. E aí ele fala assim: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário para a sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão de um ensino superior que seu espírito abraça, é a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros. E não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. André Luiz. Essa finalizou legal, com a ajuda de o céu te ajudará. Muito legal, viu, impressionante mesmo. Isso traduz bem essa questão que eu falo. Eu sou fã assim, desse André Luiz, que é muito impressionante. Ele fala na cara, assim. E é um texto antidepressivo. Então, eu também queria compartilhar aqui o seguinte. Eu também faço parte de um coral também, não o mesmo da Fátima, mas assim, a experiência de ir cantar assim no asilo, né, é muito impressionante. É muito impressionante, assim, a alegria que transborda daquelas faces lá carentes, sedentas de afeto, como a Sônia diz, é muito impressionante. O prazer é enorme. A música é impressionante. E também a gente, no coral, a gente teve a oportunidade de ir no hospital lá em Campinas, ali na Beneficência Portuguesa, né? Também outra experiência maravilhosa, cantar pelos corredores lá. O pessoal, a gente se emocionava com o efeito do som naqueles corredores. Até hoje eu me lembro. O eco é uma coisa maravilhosa. E nós tivemos também a oportunidade de ir numa casa de dependentes químicos, né? Fazer o evangelho e cantar. E musicoterapia. Nossa, gente. Sensacional. Assim, é mais do que masterclass, né? Então, e já tem mais de 10 anos, viu, João, que eu faço, sempre que possível, eu faço os partos colocando música clássica no fundo. Que bom. E é impressionante como a paciente, ela nem percebe que a dor começa a diminuir, e o trabalho de parto, não só o período é encurtado, como também é muito menos doloroso. Que maravilha. Muitas nem percebem. Só o fato de você colocar música clássica. É verdade. E eu me lembrei, não sei se vocês viram, acho que não foi você não, né, Sônia, que mandou nessas coisas do WhatsApp da vida aí, um vídeo, eu assisti hoje, uma experiência onde foi, não me lembro, acho que não sei, não tenho certeza, acho que nos Estados Unidos, reuniram uma creche, né, não sei se é orfanato ou creche, com um asilo. Foi a dona Sônia que mandou? Foi você, Sônia? Não, acho que não, foi uma outra pessoa. Foi no WhatsApp, mas acho que foi um outro grupo. Mas assim, impressionante, assim, que você lembrou do asilo. E assim, porque uniu exatamente, aí assim, deixou de existir tristeza lá naquela questão da solidão, porque as crianças levaram a alegria, a energia que eles têm, né? E os velhinhos puderam dar o carinho que eles queriam, tanto tem, que queriam transmitir, não sabiam. E aí tem algumas cenas, mas é muito impressionante. Eu fiquei muito emocionado de ver. Achei lindo demais. Mandei para um monte de gente lá para emocionar, tocar outros corações. Bem, pessoal, depois de tantas reflexões e de tantas
comovedoras energias em movimento aqui hoje, nós gostaríamos de nos despedir agradecendo e fazendo um convite permanente à nossa querida Fátima pela sua presença carinhosa, viu, Fátima? E também respeitosamente por compartilhar conosco a sua experiência, sobretudo de quando iniciou, né, nas hostes espíritas, e que esse programa de hoje seja um pontapé inicial de muitos que virão pela frente, e gostaria que você se sentisse permanentemente convidada. Um abraço a todos, um abraço especial ao nosso querido amigo Bruno Eustáquio, à sua namorada Tayla, ao nosso querido Fauzi, a Luciana, Maria Fernanda, e que o nosso programa possa contribuir de alguma forma para que mais corações se sintam fortalecidos e motivados para superar os desafios que a vida a todos nos propõe. Suas despedidas, Fátima, muito obrigado pelo carinho, viu, querida? Eu quero agradecer a todos, principalmente ao convite que tive, o prazer de estar aqui com todos os ouvintes, e desejar a todos uma noite de muita paz, um fim de semana muito tranquilo, e com certeza estarei novamente aqui em outras ocasiões. Boa noite a todos. João, suas despedidas, fique à vontade. Boa noite, Marcelo, amigos, queridos som. Agora, o microfone está falhando com mau contato. E foi um prazer enorme, Mudamos de microfone. Pronto. E foi um prazer enorme, muito grato pela oportunidade de estar aqui, né? Queria mandar um beijo e um abraço para todos os ouvintes, né? E que todos tenham uma noite aí de muita paz, muito amor, um final de semana também. E fiquem com Deus. Suas despedidas, Sônia, muito obrigado pelo carinho da sua presença, viu, querida? Boa noite a todos, Marcelo, Fátima, João e Marcos. Prazer enorme estar aqui. A gente sai mais enriquecido, né, de conhecimentos, e peço que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes, que possam encontrar os seus caminhos e que possam dar uma luz nas suas dificuldades. Muita paz em seus corações. Marcão, que honra e alegria você voltar conosco e para nos auxiliar, mesmo nós tendo conhecimento das suas dificuldades, hoje você pôde contribuir conosco, né? Muito obrigado de coração, e evidentemente que a porta está sempre aberta. Eu gostaria que você transmitisse um beijo carinhoso também à nossa querida Valéria. Muito obrigado mais uma vez. Eu aqui agradeço imensamente o convite carinhoso que vocês sempre fazem para mim. E é uma pena que eu não possa vir mais vezes, né, devido a compromissos de trabalho, mas é sempre muito gratificante ao meu coração. E sempre que venho aqui, saio também engrandecido, saio fortalecido, com toda essa energia boa que acontece sempre aqui. Muito grato a todos vocês e muito grato aos ouvintes. E ficamos então agora com a música que a própria Sônia pediu, que é o Raul Seixas, Tente Outra Vez. Então, se você não conseguiu ainda, meu amigo, tente outra vez. E depois, em seguida dessa, Se Deus Me Ouvisse. E eu quero terminar com a frase que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.